Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio, o 10º episódio do podcast Fora da Sala. Esse podcast que traz tanta informação, tanto conhecimento, que a gente fala aqui que ele jamais poderia ser um e-mail. Então você entende a referência, né? Entendeu? Eu sou a Tata From Rose e você é a mediadora de um assunto hoje que muita gente gosta. Quem é que não gosta de comer? Quem é que não gosta de se alimentar? Quem é que não gosta de uma boa gastronomia? Então, o assunto de hoje é empreendedorismo na gastronomia e eu recebo um convidado super especial que está aqui comigo hoje, o Daniel Paiva, que é proprietário de uma empresa de consultoria em negócios gastronômicos e de 2 restaurantes, também é professor do Senac Santa Catarina, são mais de 14 anos de experiência como professor de gastronomia. Ele possui graduação sanduíche aqui em Santa Catarina e Portugal, tem um MBA em gastronomia também na Itália e tem especialização em gestão de empresas de alimentação. Além disso, não acabou, gente. O currículo, assim, ó, tem experiência na área de administração, com ênfase em tecnologia em gastronomia, nos temas de gestão de alimentos e bebidas, de equipe em serviços gastronômicos, serviços de atendimento e especialização com ênfase em cozinha italiana e portuguesa. Nossa, bem-vindo! Tu tinha Obrigado. noção do tamanho do teu currículo ou é aquela coisa que a gente só tem noção quando alguém começa a ler? Eu acho que é muito isso, né? A gente vai vivendo e vai fazendo, e daqui a pouco, quando alguém para escrever tudo, Aí tu fala, uau! achei interessante. Interessante, né? Legal essa pessoa. Daniel, é um prazer te receber para a gente falar sobre esse assunto, Prazer é todo meu. porque independente do tipo de refeição, todo mundo se alimenta, né? Sim. E aí a gente vai falar de um assunto bem bacana, que é a gastronomia. Mas esse é um erro que nós vamos conversar, tá? O do quê? Vou abrir um restaurante porque todo mundo precisa comer. Ah, já está começando aí. Então, para você que está nos ouvindo ou nos assistindo pensando nisso, fica ligado, porque o assunto hoje é empreendedorismo na gastronomia e tem muita dica, vai ter muita coisa bacana para você. E eu já quero começar com uma pergunta difícil que eu imagino que daria um podcast inteiro falando só sobre isso, que é: como e por onde começar um negócio gastronômico de sucesso? Tá? Daria mesmo. Daria, Com mas certeza. vamos. Com certeza. É engraçado porque essa semana um casal me procurou para poder fazer a organização do restaurante deles. Aí me passaram o que eles precisavam. Precisamos de cardápio, treinamento da equipe, etc, etc. Eu digo, beleza, quando é que vocês pretendem inaugurar? Dia 5 do mês que vem. Eu digo, mas como? Não, Tipo, mas menos dá, de um porque- mês. Isso, porque a gente já tá com as coisas engatilhadas. Então, o que eu diria é que o principal é tu entender o que tu vai fazer. Ou você entende da área da gastronomia antes de montar um negócio de alimentação, ou você contrata alguém que entenda daquela área, Tá. ou você vai atrás do conhecimento. Porque não é simples como as pessoas, e a brincadeira que eu fiz antes, todo mundo precisa comer, eu tenho um bom tempero, eu sei cozinhar, então eu vou fazer. Uhum. Gastronomia tem muita coisa envolvida, que é um negócio como qualquer outro, então ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter um projeto de como ele vai ser feito, em que local que eu vou lançar ele, que tipo de gastronomia que eu vou utilizar. Eu tô indo para um negócio muito mais gourmetizado, digamos assim, pratos refinados, sequências de pratos. Eu tô indo para algo muito mais simples, é um buffet a quilo, é um lanche. Aonde eu vou abrir? Eu vou trazer um menu executivo, ou eu vou trazer um menu executivo até funciona, mas um menu degustação. E eu vou abrir em Florianópolis. No Não centro da cidade, não. E não é muito conhecido. Se eu estivesse em São Paulo, Sim. funcionaria muito bem. Mas aqui, se eu perguntar para a maioria das pessoas o que é um menu degustação, as pessoas nem sabem. Entendi. Então, olha quanto que eu vou ter que para investir em marketing para conseguir mostrar para as pessoas o que é, o que eu sou e que eu estou vendendo aquele produto. Para depois poder fazer. Começar a ter uma procura e fazer uma venda. Então, talvez eu definiria que a coisa mais importante para um negócio de gastronomia, como qualquer outro talvez, é estudar melhor a área antes de estar inaugurando alguma coisa nesse sentido e buscando alguma coisa nesse sentido. E, principalmente, decidir o que tu quer. Se é alguma coisa realização pessoal, se você depende daquilo para se sustentar, e o quanto que você vai trabalhar em cima daquele projeto para vender o que você acredita, uma comida. Eu vou fazer comida italiana, você vai fazer uma comida específica, tradicional, totalmente italiana, com receitas muito clássicas, você vai fazer uma coisa mais adaptada. São vários caminhos no mesmo tema. Exato. Teve há um tempo atrás uma hamburgueria que abriu e ela não modificava o hambúrguer dela.
Por quê? Porque o meu hambúrguer é perfeito. Ele é feito assim e ele vai funcionar assim, então eu decidi abrir minha hamburgueria assim. Ah, não, mas vai abacate no teu hambúrguer. Eu não acho que isso Não não vai gosto. gostar. Não O venha. problema é exatamente. Gente, que doideira. Então, você pode fazer um negócio Pode, desse? mas Claro que você pode, mas arcar qual é a com os fatia do mercado riscos. que você vai pegar de cliente? Entendi. E quantas pessoas você vai esbarrar que não vão gostar e que talvez até lutem contra o seu negócio? Então, todos esses entendimentos de conceitos gastronômicos, ou outra coisa, eu vou vender o que eu gosto ou o que as pessoas querem comprar? Entendi. Ah, porque eu preparo assim porque eu acho uma delícia. Tá, mas é tu que vai ser o cliente do teu restaurante? Entendi. Ou são as pessoas que vão pagar? Então, É muita coisa para é pensar. muita coisa Eu pra quero pensar. fazer uma pergunta para ti aqui, que geralmente eu imagino pela conversa que a gente teve anteriormente, muito de quem abre um negócio gastronômico, um restaurante, né, um buffet, alguma coisa, porque eu gosto de cozinhar, comecei a cozinhar em casa, daí eu acho que eu posso, né, viver disso e tudo mais. A mesma pessoa que cozinha é a mesma que vai dar conta da administração, é a mesma que vai fazer compra. Dá para se fazer isso? Estar na cozinha, cuidar das compras, cuidar da gestão, ou são coisas que precisam ser bem separadas? A maioria das pessoas começa assim, tá? E dá. Só que você tem que entender o tamanho do projeto que você está fazendo. Então, principalmente com o delivery, isso facilitou muito para as pessoas Uhum. poderem fazer. Ela mesma compra, ela volta, ela produz, ela abre online e faz a venda. Ela não precisa ter um salão, ela não precisa ter tantos funcionários, ela não precisa ter toda a louça para poder fazer a recepção e assim por diante. Então, Uhum. o delivery facilitou muito esse início de projeto gastronômico, onde eu sou o eu funcionário, né? Eu faço Uhum. todos os setores. Mas a pessoa tem que entender que De todos os setores. em algum momento ela vai precisar de ajuda. Em algum momento esse projeto vai começar a crescer e ela tem que entender que se ela cresceu, o que ela fazia antes e como funcionava antes não funciona mais. E que talvez ela não vai conseguir o melhor preço, porque ela não vai ter tempo de estar pesquisando o custo de insumos em vários lugares e estar percorrendo, porque ela tem que estar cozinhando. E talvez o marketing dela não seja o melhor, porque ela tentou fazer do jeito que dava, no que ela viu ali num post de alguém que ela estuda. Então, a pessoa tem que ter essa consciência de que dá para fazer sozinho, mas dá muito mais trabalho. A maioria das pessoas começa assim. Tá. E não tentar só um voo muito alto, né? Porque daí, às vezes a pessoa, não, eu já vou começar aqui atendendo 500 pessoas. Não, calma. Você mal Tá. vai conseguir comprar sozinho comida para 500 pessoas, Entendi. quanto mais... É um passo mesmo de cada vez. Exatamente. Mas a maioria começa assim. Você vê muito empresário na área da alimentação que começou como lavador, aí virou cozinheiro, de cozinheiro montou um restaurante, ou era garçom, virou gerente, montou um restaurante, ou não montou, fez só um delivery, né? Uhum. Mas o início da gastronomia, ele é muito assim. E aí vem uma luta muito grande também para que as pessoas se especializem mais na gestão do seu negócio. Porque a gente tem um foco hoje muito no chefe de cozinha, numa comida maravilhosa, mas menos na gestão. Uhum. E eu me arrisco a dizer que um ótimo chefe quebra um restaurante, mas uma boa gestão segura um restaurante aberto com uma comida ok. E quais seriam os principais desafios enfrentados aí pelos empreendedores que querem entrar na área da gastronomia? Olha, eu arriscaria dizer que hoje, a principal na gastronomia tem sido mão de obra especializada. Talvez seria o maior desafio. Vai ter, de novo, como qualquer área, a dificuldade de montar, financiamento, para poder fazer um projeto dependendo do tamanho dele, mas principalmente a mão de obra especializada é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje no mercado. E o que seria essa especialização? Não é só, eu gosto de cozinhar, eu sei cozinhar, minha comida é boa. Isso é porque as pessoas, de um modo geral, veem a gastronomia como uma passagem. Então, você conhece poucas pessoas que disseram: meu sonho é ser garçom. É isso que eu quero para minha vida. Entendi. Então, ele é um garçom enquanto ele não se forma em alguma coisa, é uma passagem. Tá. Ou ele entende que ele não conseguiu fazer outra coisa, então ele foi ser um garçom. Só que eu vou ter um carregador de bandeja, eu vou ter um tirador de pedido e eu vou ter um garçom. Entendi. Garçom é uma pessoa que sabe atender, que sabe encantar, que sabe explicar o cardápio, que ele entende as receitas que estão lá para poder passar a informação para o cliente, que quando o cliente pergunta para ele: eu sou intolerante à lactose, ele sabe o que é aquilo para poder explicar para o cliente: olha, então aqui não pode ir, aqui pode ir. É uma pessoa que tem conhecimento É aquela daquela área. primeira boa impressão. E que estudou, literalmente, né? Porque hoje eu vou ter garçom com um salário e garçom que ganha 4 vezes aquele salário. Mas qual é que é a diferença?
Provavelmente aquele que ganha 4 vezes, fala 2 línguas, estudou, é sommelier de vinho, sommelier de cerveja. Então, ele foi atrás, ele estudou uma gastronomia clássica para entender quais são as bases de molhos e preparos. E ele faz um diferencial na venda dele que faz jus àquilo que ele vai estar recebendo. Olha que legal. Mas hoje a gente tem cada vez mais a tecnologia entrando e substituindo pessoas. Por quê? Porque se a pessoa é uma tiradora de pedido, ele chega e pergunta, tudo bom, boa noite. Ele é educado. Sim. Boa noite, tudo bem? O que você vai querer comer? Ou seja, eu perguntei o que você quer comer. Eu não te indiquei nada, não te apresentei a casa, não te expliquei nada. Então você olha o cardápio e me diz, eu quero isso. Se eu botasse um tablet na tua frente, tu clicava, eu quero isso. É só clicar em cima. E alguém trazia a comida. Então, essa visão, ela é falha, né, no mercado. A gente tem essa dificuldade grande desse profissional. Dentro da cozinha, não é muito diferente. A gente teve um grande boom da gastronomia. A gente tem maravilhosas escolas de gastronomia, mas elas não conseguem suprir a necessidade porque é muita gente, né? Ou seja, a área da alimentação ela é muito grande, precisa de muitos profissionais. E muitas pessoas nem buscam esse ensino. Acham que, não, eu já fiz isso muitas vezes e eu consigo fazer e eu não consegui trabalhar naquilo ali, então eu vou trabalhar nisso e pronto. Então essa especialização não seria nem muito complexa. Seria entender um pouco mais ou, principalmente, entender que essa pessoa pode evoluir estudando um pouquinho mais desse trabalho. Eu já peguei garçons que foram trabalhar no restaurante, que no primeiro dia que ele foi trabalhar no restaurante, todos os sócios passaram e disseram, não, esse aqui nós vamos ter que contratar. Por quê? Porque ele estava parado, enquanto não tinha movimento, ele estava lendo o cardápio, estudando o cardápio. E aí, daqui a pouco, ele passou na mesa e, o senhor gostaria de mais um vinho? Porque tinha acabado a taça. Diferente de eu ter que chamar o garçom para pedir um vinho. Que a pessoa tá lá esperando o tempo passar para poder ir embora. Entendi. Olha, muito bom. A gente está falando aqui de gastronomia e a impressão que se dá para quem é leigo, assim, muitas vezes restaurantes e buffet abrem e fecham, né? Por diversos motivos, assim. Como é que se faz, então, para você conseguir se destacar na sua concorrência? O que é, primeiro, a concorrência? É a pessoa que faz exatamente a mesma comida que você? É a pessoa que tem um atendimento melhor do que você? Como é que se enxerga a concorrência? Não sei se dá pra gente mensurar. Dentro da gastronomia. Tá. Vou juntar 3 coisas. Tá. Eu vou somar na pergunta anterior a questão dos custos de alimentos, que é uma coisa que varia demais. Né? Então, hoje você está comprando o quilo do queijo a R$16 e amanhã ele pula para 40. Você está comprando filé mignon a 38, amanhã ele é 58. Então, isso para você acompanhar e ter uma noção de precificação, você não pode sair o tempo inteiro jogando esse preço a mais para o teu cliente, porque ele não entende. Mas você tem que acompanhar isso, né? Então, tem todo um estudo de cardápio, de precificação, que é uma outra coisa que complica bastante. E aí, quando a gente fala de concorrência, talvez a primeira coisa que eu diria é concorrência é bom. As pessoas precisam aprender que concorrência é bom. Se concorrência não funcionasse, não existia praça de alimentação em shopping. Tu chega lá, tem 3 grandes marcas de hambúrguer e todas as 3 têm fila. E você adora uma delas, ok? Hoje em dia o pessoal, se tu pega o marketing de algumas delas, tu vê que elas já fazem até tipo torcida de futebol. Sim. Os que amam uma ficam zoando a outra e assim por diante. Só que as 3 vendem. Então, o seu concorrente, ele não é o seu adversário. Você deveria se espelhar nele, tirar o que tem de bom e contribuir se você puder, porque todos crescem no mercado. Mas o principal para poder se destacar, na minha opinião, na área da gastronomia, é você entregar o básico bem feito. Seria uma das principais coisas quando a gente está falando de gastronomia de um modo geral, não só alta gastronomia. E aí a gente está falando de uma boa comida e um bom atendimento. Eu vou ter que bater nessa tecla sempre. Sim. Porque eu vejo muito como é que eu vou dizer? Esse trabalho em cima do chefe e da alta gastronomia, e a gente bate palma para isso. A minha comida é boa e se você não gostou do atendimento, o problema é seu, porque a minha comida é boa e não sei o quê. Pronto. Mas se a gente pensar no dia a dia, nós, não precisa nem pensar em cliente, pensa em você no dia a dia. Você vai num restaurante e você come uma boa comida, mas você é mal atendido. Não volta. Você não volta. Agora, você foi num lugar que você se sentiu a última bolachinha do pacote, você se sente bem, as pessoas te tratam muito bem. Se duvidar, é um lugar que tu vai corriqueiro, que as pessoas sabem teu nome, sabem o que tu come. Se duvidar, a cozinha hoje não estava num bom dia. Vamos voltar lá, eu me sinto tão bem. Sim. As pessoas, elas têm carência de se sentir bem. Sim. A gente vive num mundo muito tecnológico, onde tudo é distante.
Então, quando você consegue, no final do seu dia de trabalho, num fim de semana, ter um momento de lazer com sua família, com seus amigos, você quer se sentir bem, você quer ser bem atendido. Então, se você consegue entregar uma boa gastronomia e você consegue entregar um bom atendimento, você já fez uma grande diferença no mercado. Eu não me preocuparia em estar fazendo comparação se eu estou melhor que meu concorrente ou não. Eu me preocuparia comigo mesmo. Tem que pensar em você. E me preocupar em fazer um bom atendimento. Eu Boa. acho que essas duas coisas, uma boa comida básica, Sim. não necessariamente de alta gastronomia, pode ser o seu Sim. negócio, né? Mas também pode ser um lanche, um cachorro quente. Mas é o básico bem feito que a gente fala, né? É porque o atendimento bom, se eu tô num restaurante onde eu tô pagando R$5.000 numa garrafa de vinho, ou se eu tô tomando um refrigerante com cachorro quente, eu quero ser bem atendido. Sim. Indiferente Independente do local que eu tô e quanto eu tô pagando. Exato. Bem isso. Bem importante. Vamos falar agora um pouco de estratégias de sucesso e de gestão eficiente. Então, quais seriam para ti as estratégias de gestão essenciais para manter a cozinha de um negócio gastronômico funcionando sem problemas? Eu poderia resumir numa palavra: processos. Né? Então, isso é uma coisa muito boa que o ensino da gastronomia trouxe. As pessoas aprendem técnicas, as pessoas aprendem receitas, mas elas têm que aprender processos, para elas manterem o mesmo preparo da mesma forma. E se ela quiser ter um segundo restaurante, ela tem que seguir processos. Porque se eu for para a China e não me adaptar à alimentação deles, eu procuro um arco dourado, saio correndo e vou lá e consumo a mesma comida que eu comeria aqui na minha cidade. Então, por quê? Porque o processo é o mesmo. Então, mas o processo é o quê? De fabricação de preparação da comida. Fabricação é ótimo, de preparação daquela refeição. Exato, porque dentro da gastronomia, quanto mais processos eu tenho, mais organizado fica, mais fluidez eu vou ter no processo de entrega e de um produto de qualidade, e também mais controle. Porque tu imagina, eu vou fazer uma pizza, tá? Aí o meu pizzaiolo vai lá e pega um punhado de queijo para fazer a pizza. Aí eu vou lá e pego um punhado de queijo. Mas eu tenho... Qual é o seu punhado e qual é o dele? Eu tenho 1,90 m, meu pizzaiolo tem 1,60 m. Então a mão dele é metade da minha. Entendi. Eu botei quase 1 quilo de queijo na pizza. Não pode ser. Aquilo tem que estar porcionado. Então, se eu fiz um processo de pré-preparo e organização daquilo que eu vou fazer e quando eu tiver com o cliente dentro da casa, para ir servindo porções padrão, você não vai chegar num dia e dizer, nossa, hoje a pizza tá sem queijo. No outro dia, meu Deus, Nossa, faz um bolo de queijo. Entendi. Por quê? Porque eu tenho um processo de um produto com uma qualidade boa. E o processo, ele vai influenciar na qualidade do produto, ele vai influenciar na tua percepção de que, nossa, eu sempre vou lá e tenho o mesmo sabor. Ele vai influenciar na organização e na velocidade com que eu consigo te entregar alguma coisa. E ele vai influenciar nos meus custos. Então, por isso que eu digo que processos define em uma palavra tudo. Né? As pessoas têm uma visão que pode ser até de casa, que eu digo, você quer ficar um bom cozinheiro? Cozinha e termina com a louça lavada. Nossa, isso é maravilhoso. Por quê? É outra coisa. Exatamente, você está se organizando. Sim. Então, às Fazer vezes... o mise en place, agora a gente aprende com esses produtos, Pronto. reality shows, culinários. Todo mundo aqui aprendeu a fazer o mise en place. A gente tem as Que na palavras verdade é o gastronômicas. básico, né? Se você junta todos os ingredientes, você consegue... Imagina, no meio da receita, putz, não tem o trigo. E então, imagino que esse processo que tu tá falando, do processo, é a mesma coisa da gente que tá em casa seguir uma receita. Isso, e separar tudo antes de começar. E separar tudo. Porque tu imagina que tu botou o óleo na frigideira, ligou, tá quente, agora eu vou botar o camarão. Cadê o camarão? Cadê o camarão? Ai, vou ter que limpar ainda e pegar. Aí quando tu volta, o óleo já queimou. Aí, então, ou seja, quando tu transforma isso na tua casa, é um incômodo. Quando tu joga isso pra um restaurante, é custo. Entendi. Porque eu vou ter que refazer uma receita, ou eu vou mandar daquele jeito porque não quero ter custo, mas daí eu vou ter um outro custo, que é o cliente insatisfeito na ponta. E eu acho que trabalhar com gastronomia é muito espinhoso, porque você está lidando com algo que tira a gente do sério, que é a fome. Gente, passar é complicado, né? Do Sim. tipo, ai, fiz tudo errado, vou ter que refazer de novo, o cliente já tá lá, a criança chorando, a mãe impaciente, a pessoa tá com fome. Processo, então, é para ti a palavra-chave na gestão. Exatamente. Boa! Vale para casa também quando for fazer a receita, a gente separa tudo. Como é que a gente cria um ambiente acolhedor e personalizado para os clientes? Existe alguma fórmula? Não sei se existe uma fórmula secreta. Eu acho que tem que ter muito
Se lá no início a gente pensou, quando montou um negócio, qual é o meu estilo de negócio, qual é o tipo de comida que eu vendo, qual é o tipo de ambiente que eu quero ter, eu vou ter que pensar um formato para receber aquele estilo de pessoa. Então, eu montei um restaurante de família, onde eu quero mesão. Eu vou ter que ter um ambiente que consiga receber grandes mesas, que eu consiga talvez fazer uma acústica, para que não fique muito barulhento dentro do espaço. Tudo isso vai fazer parte, porque uma coisa que a gente tem que pensar, o atendimento, a experiência do cliente dentro da casa, ele começa quando ele está estacionando o carro lá fora. Tu Exatamente. estacionou o carro, botou o pé para fora, pisou numa poça, encharcou o pé, já começou a ter um atendimento ruim. E sempre cai no atendimento. Não importa em que Engraçado, parte né? do processo deu o problema, fui mal atendido. E isso vem muito disso. Então, se tu começa recebendo o cliente lá na rua com um manobrista simpático, que, por engraçado, eu já trabalhei com um que ele atendia tão bem os clientes quando eles chegavam no restaurante, que eu queria que ele fosse para dentro ser garçom. Pra ser garçom. Ele disse, não, eu ganho bem mais aqui fora. Claro, imagina. Porque ele ganhava das pessoas de satisfeitas com o atendimento dele, somado ao salário, era melhor do que o garçom. Do que o garçom. E é óbvio que aquele cliente já entrava com um sorriso. Claro. Então eu já comecei a transformar a experiência dele para entrar naquele espaço. E aí eu vou ter alguém na porta que segue o processo e assim por diante. Então eu tenho que adaptar o atendimento ao local. E eu ainda sou muito... Como é que eu vou dizer? Eu não acredito em substituição de pessoas. Eu acho que você pode agregar a tecnologia. Entendi. Agora, você tirar pessoas e botar um totem, você começa a arriscar muito a qualidade do atendimento do seu local. Sim. Ele começa a ser muito um lugar onde pegue rápido e saia rápido. Sim, vira uma coisa meio mecânica, assim, meio sem emoção, sem... A gente tem que entender que financeiramente, em termos de custo de funcionário, em termos de agilidade, mas daí onde é que eu tô? Eu tô numa praça de shopping? Legal. A pessoa vai, clica, a comida sai, ela mesmo pega, vai lá e... Agora, eu tô num restaurante... Um jantar romântico, eu alguma vou- coisa assim. Exatamente. Entendi. Né? Então, a experiência vai depender do teu modelo de negócio, ela vai depender do que tu quer ofertar para o cliente. A gente tem grandes cadeias que, há uns anos atrás, sei lá, anos 90, eles fizeram estudos para ser necessariamente desconfortável. Você chegava naquela... Vocês vão lembrar. Aquelas mesas que elas eram a mesa fixa com o banco fixo. E ela não servia para ninguém. Se você era pequeno ou grande, magro, Você vê mais pra frente, ou mais... era desconfortável para todo mundo. Por quê? Porque eu não quero que você fique aqui. Muito tempo. Senta aí, é duro, é ruim, levanta e vaza. Era a visão deles naquela época. Então, eles trabalharam com esse tipo de projeto. Então, depende de como a empresa quer acolher o cliente, Entendi. ela vai conseguir fazer. Mas, com certeza, essa visão de que experiência eu ofereço vai fazer muita diferença. Eu tô na Serra. Será que eu tô recebendo um pessoal de São Paulo e eles querem comer camarão crocante? Será que... E às vezes tu vai na Serra e tu vê... Não, mas vamos tirar um relatório, então. O que tu mais vende? Ah, eu vendo o top aqui dos meus entradas é camarão crocante. Qual é que é a lógica? E o pior é que tem. A lógica é que ou teu cardápio não tem coisas locais, ou tua equipe não foi treinada para ensinar. E aí vira igual o hambúrguer na China. Se eu não sei o que é isso aqui, que tem esse nome estranho aqui, o que é Eu vou pegar essa o... polenta brustolada, sei lá o que é isso. Vou Então, pegar o que é eu familiar. vou comer um dadinho de tapioca, que eu sei o que é. Eu vou comer Entendi. um camarão crocante. Então Olha eu tenho que uma equipe interessante treinada isso. e eu tenho produtos, né, específicos daquela minha região, que eu vou estar servindo lá, goiaba. Ah, eu tenho a cheesecake, mas ela é de goiaba serrana. Entendi. Ela não é de frutos do bosque. Eu tenho um Que negócio nem com uma tenho frutos farofa, do mas é bosque. outra farofa de pinhão, sei lá, vou inventar aqui alguma coisa. Então, dependendo de onde eu tô, eu vou pensar num acolhimento naquele sentido. Pô, tu já pensou chegar num restaurante da Serra e aí Comer tem salada de o tomate e alface. pelego no chão, não sei o que lá, e um totem. É. Não, Estranho. não tem muita lógica. Não tem né? muita lógica. Então a experiência falhou. Entendi. E falando do ambiente acolhedor ainda, a gente falou dos clientes, agora eu quero saber como criar isso para os colaboradores, que também é muito importante, né? Você tem que ter uma equipe afinada, conectada, porque senão todo o teu trabalho pode ir por água abaixo. Com certeza. Eu tento sempre dividir essa visão em duas coisas. Por circular em todas elas. Então, durante muitos anos, eu estou dando aula para as pessoas que vão estar no mercado de trabalho. Muitas vezes eu estou no meu cliente falando com os funcionários deles. E às vezes eu estou como dono da empresa falando com os meus funcionários. Nossa, pega Então, todas as tu visões. escuta um pouquinho de todo mundo e a visão de cada um sobre esse mercado. É muito importante. Porque a cozinha, ela não é fácil. É um ambiente quente, rápido, todo mundo tá com pressa. Como a gente falou antes, né, de que as pessoas, eu tô com fome
E isso impacta no humor da pessoa, e as pessoas, quando Imagina estão com quem fome, tá fazendo. estão com pressa, etc. E quem tá dentro tá lidando com faca, com óleo, com lugar quente. Então, é um ambiente estressante a cozinha. E o salão não é diferente. Quem que quer voltar e dizer pro cliente que já tava com cara de fome, olha, deu um probleminha, Vamos ter que recomeçar. vai atrasar mais uns Mais 40 minutinhos. Nossa! A pessoa quer te jogar alguma coisa de cima da mesa. Então, eles vivem um dia a dia estressante. E cada vez mais as pessoas estão com pressa. Então, ninguém quer esperar nada. E eles estão ali na ponta todo dia. Ou falando direto com o cliente, ou dentro da cozinha, fazendo o processo o mais rápido possível para poder entregar para esses clientes. Então, você tem que, sim, se preocupar muito em trazer um ambiente para essas pessoas que seja um ambiente onde eles passam mais tempo lá do que em casa. Então, aquele ambiente tem que ser um bom ambiente de trabalho. Eles têm que se sentir bem. Você tem que criar um ambiente de uma boa equipe. Então, a primeira coisa que eu diria é: dê treinamento para sua equipe. A sua equipe, ela tem que ser treinada. Ela tem que ser treinada para conviver em grupo, porque é difícil. Muitas pessoas reunidas, num trabalho relativamente com um estresse elevado. E quando você se preocupa com a sua equipe, você se preocupa com o seu cliente também. Legal. Então não adianta só fazer um restaurante bonito, que tem um ar-condicionado, que tem isso, que tem a comida sai fumacinha, é tudo lindo e maravilhoso. E equipe criada chibatada. Exatamente. Então você tem que treinar a sua equipe. E a segunda parte da resposta é para a equipe. Porque muitas vezes eu vou para uma reunião e dizem: mas os empresários da área da alimentação não me valorizam. Eu digo: tá, e você já se valorizou? Boa! Mas como assim? Eu digo: você disse que ele não te valoriza, mas o que você buscou de conhecimento? A internet tá aí, é de graça. Tem um monte de vídeo de como picar, como fazer. A gente aprendeu, né? O mise en place, o pré-preparo, a organização. Então, se eu chegar na cozinha hoje, eu não espero que ninguém saiba o que é um mise en place, porque eles já ouviram em algum lugar. E eles ouviram em algum lugar gratuito. Sim. Então, eles têm que buscar esse conhecimento. Eles têm que se valorizar como profissional para poder pedir uma valorização no mercado. E o que eu digo para todo profissional: fica onde você está bem. Se você não está bem, pede para sair. Sim. Procura um outro lugar onde você possa trabalhar, que você vai ter esse acolhimento da equipe, da empresa e assim por diante. Então, eu acho muito importante, eu divido nessas duas partes. Empresários, invistam na sua equipe. Equipe, invista em você mesmo. Vou te fazer duas perguntas agora que não estão no script, mas que surgiram, tá? A primeira: numa cozinha profissional, num restaurante, alguma coisa, que a gente vê, não sei a maioria das pessoas, mas cozinha muito, a gente fala de estado de espírito. Quando você tá mais feliz, mas assim, parece que a cozinha fica mais gostosa. Tem gente que não, eu tô na bad, faço uma coisa e ficou boa. Num restaurante, uma equipe que trabalha legal, unida, de boa, passa isso pra cozinha também? Passa. É incrível, mas passa. Essa coisa do humor, sim, então, passa também para a comida. Mesmo tendo todos os processos, receitas e afins, consegue sentir. Passa porque não só tem essa questão de... Eles vão funcionar como uma engrenagem muito melhor. São pessoas, né? Porque eles vão estar conseguindo conversar e, óbvio, né? São seres humanos, todos têm seus problemas, todos têm suas dificuldades. Mas quando eles conseguem trabalhar mais felizes e num ambiente melhor, é óbvio que eles vão conseguir render mais e eles vão ter mais carinho por aquilo. Eles vão ter... Eu canso de pegar um preparo e dizer: olha pro prato. Tu paga? Tu ficaria feliz se tu recebesse? Olha. Não, mas é porque tá rápido, aconteceu assim que... Eu digo: tá, essa é a parte da desculpa. Eu tô te fazendo uma pergunta muito mais complexa do que isso, que você tá olhando pro seu trabalho. E o seu trabalho é mexer com a base da vida, que é o alimento. Uau! Você acredita no que você tá mandando pra frente? Ou você só tá mandando pra frente porque você entende que a sua função é... Eu tenho que entregar. Você já pega no coração mesmo. Eu costumo... Vai, pau! Eu costumo tentar trabalhar nessa ideia, para que eles tenham amor pelo que eles estão fazendo. É óbvio que a gente vive numa sociedade que vive de dinheiro, mas para mim nunca teve preço estar ali trabalhando e olhar ali pelo espacinho que sai a comida e ver uma pessoa dando uma garfada do outro lado e fazendo aquela cara de: meu Deus, que delícia. Que delícia. Não tem satisfação maior, pelo menos para mim, disso. E eu tento transferir isso para as equipes com quem eu trabalho, sejam dos meus clientes ou seja da minha empresa. Legal. Porque, com certeza, esse carinho que tu acaba dando para as coisas quando tu tá mais feliz e mais tranquilo, vai refletir na apresentação, na qualidade como foi feito. A alimentação, se a gente parar para pensar na base dela, ela demanda tempo. Toda a nossa influência cultural gastronômica é indígena, africana e portuguesa. E todos eles vêm da base do cozido. Sim.
Então, se tu pensa numa costela 12 horas, ela é uma delícia. Se tu pensa num barreado, é uma coisa que vai cozinhar por muitas horas. Então, o fogão a lenha, ele traz isso, a panela de ferro, ele trazem comidas que cozinham por muitas horas. Se tu pegar uma panela de pressão e fizer uma carne e botar num fogão a lenha, a mesma carne, numa panela de ferro, cozinhar por 1 hora e pouquinho ali com a pressão, e o outro tu cozinhar durante 10... outra comida. É outra comida. Tu ganhou velocidade, mas tu perdeu qualidade. Sim. Então, se eu tô dentro da cozinha, uma frase que eu uso muito para todo cozinheiro: é você que controla o fogo e não o fogo que te controla. Olha! Por quê? Porque eles jogam o negócio e aí, meu Deus, tá queimando. Então baixa o fogo. Ou bota pro lado. É só isso. Porque se tu tivesse organizado, tu não ia ter que estar apavorado porque tá queimando. Porque tu já ia ter visto que a temperatura tá muito acima daquilo que tu precisa. Muito feeling também. E aí tu vai mandar uma cebola crua, porque não deu tempo de caramelizar. Porque tu tá com pressa. Então a gente precisa desse tempo. E esse tempo, ele vem desse bom ambiente onde eu tô, né? Bacana. E a outra pergunta é aquela que tu falou, no caso, tu vai chegar lá e vai falar, olha, seu prato aconteceu alguma coisa, vai atrasar, sei lá o quê, 20 minutos, meia hora. O que você faz? Você oferece, olha, eu sei que vocês estão com fome, então eu vou oferecer um agradinho aqui para... Tem que ter uma compensação. Uma das técnicas de restaurante é você entregar sempre a bebida o mais rápido possível, porque a pessoa já começa a ter algo para se entreter. Se você quer ter um bom atendimento, entrega o cardápio o mais rápido possível, porque a pessoa já começa a olhar o cardápio. Então, porque ela vai tendo o que fazer. Então, se você deixou uma pessoa, ela escolheu rápido, recebeu logo o cardápio, escolheu, aí você entregou as bebidas, beleza, acabou a bebida e ela não quer tomar outra, que a comida não tá chegando, e aquilo vai gerando um incômodo. Então, a primeira coisa é, se a equipe tá bem treinada, ela sabe do tempo padrão da casa. E antes de vir a notícia de que deu problema, ela já foi atrás saber por que aquela mesa tá atrasada. Entendi. Porque ela se antecipa ao cliente chamar ela já indignado para dizer, olha, eu tive verificando na cozinha, nós tivemos... Entendi, se antecipar também ajuda. E aí, junto com uma chefia de salão ali, gerente, etc., a casa tem alguns padrões de coisas onde ela entende que a gente vai liberar essa entrada, a gente vai liberar uma porçãozinha para que dê um brinde. Ou vocês preferem esperar e depois eu vou mandar uma sobremesa como brinde, mas então eu vou ter que bonificar esse cliente de alguma forma. Mas não esconder do cliente o que está acontecendo. Nunca, porque esse é o maior problema. A pessoa que ela é informada, a tendência dela reclamar é muito menor. Menor, verdade. Eu tive um exemplo de um cliente que ele tinha uma hamburgueria feito na grelha. E a maior reclamação dele, porque demorava demais, os clientes começavam a ficar indignados. Mas é na grelha, amigo. E essa informação tem que chegar pro teu cliente. Essa é a questão. Então, quando tu faz na chapa, é muito mais rápido. Sim, o cliente não sabia que era na grelha. A gente resolveu simplesmente dizendo, olha, nós vamos botar no cardápio, que é feito na grelha, e nós vamos treinar a tua equipe de atendimento para que ela chegue pro cliente, e aí tu tem que vender, não é só atender. Então, não sei se vocês conhecem nossa casa é essa, a gente trabalha com esse método, onde a gordura vai cair do hambúrguer na brasa, vai subir aquela fumacinha, aquele gostinho de defumado. Que é isso aí que vai, né? Eu vou dar todo aquele gourmet da história pro cliente, e por isso a gente leva 40 minutos. Não tem problema. Sim, porque você já tá esperando aquilo tudo. Claro que tu vai ter que entregar. Né? Tu prometeu entrega. Vai ter que entregar. Vai ter que entregar aquela qualidade que tu vendeu ali. Mas tu preparou o cliente. Então eu decido. Não, desculpa, hoje eu não quero todo esse negócio aí, eu tô com fome, tô com pressa. Eu vou levantar, muito obrigado, tô indo embora. Sim, mas a pessoa fez a escolha. Mas eu tô informado. Boa. Agora, não, beleza, nós estamos de boa aqui, 40 minutos é tranquilo pra comer essa delícia aí que tu me ofereceu. Agora entrega a delícia. Entrega a delícia, com certeza. Muito bom, muito bom. A gente tá falando disso, agora eu quero ver contigo como é que se lida com os desafios de gestão de equipe em um restaurante ou num estabelecimento gastronômico. Como tu falou, é um lugar que chega a quase ser, não sei se a palavra é insalubre, né? Mas assim, é quente, é gente, não dá pra falar, né? Por favor, querido, tem que falar alto. Como é que eu lido? Porque imagino que deve ser um ambiente também, dependendo. Mas não é só como o pessoal vende também. Tá. Né? Vou dar um passinho atrás e vou explicar para as pessoas como é que nasceu essa história da gritaria dentro da cozinha. Tá. A gente teve um reality show de um chefe, não era nem reality show, era meio que um documentário de um chefe que queria chegar na sua 3ª estrela do Guia Michelin. Que é um guia concorrido para você ganhar, que começa com uma outra história muito legal. Porque esse Guia Michelin, ele tem uma história baseada em gastar pneu. Porque era uma marca Michelin, de... claro, os bonequinhos. Então, igual a gente tinha no Brasil também o nosso guia... Sim. A ideia era que você incrível. viajasse pela França
e gastasse pneu. Quanto mais você viaja conhecendo os restaurantes e etc., você gasta pneu, você compra pneu meu. Então foi por isso que nasceu esse projeto do Guia Michelin. E ele queria a terceira estrela, que seria a mais difícil de todas, e eles resolveram filmar como era um chefe em busca da sua terceira estrela. Uhum. E a gente sabe que a terceira estrela desse Guia Michelin é a mais difícil de se alcançar, e o chefe ele nunca sabe quando alguém vai visitar ele para poder fazer essa avaliação. E eles foram filmando o dia a dia da cozinha desse chefe em busca dessa terceira estrela. E é óbvio que o show ele vive de ibope. Então eles viram que toda vez que acontecia um erro e o chefe ficava irritado, porque podia ser o momento onde justo ia entrar o fiscal que ia avaliar, o ibope subia. As pessoas gostavam. Então, se as pessoas gostam quando o chefe se irrita, vamos fazer um programa onde ele só se irrita. Entendi. E aí começaram a nascer os programas onde o chefe jogava o prato no chão, essa comida é uma porcaria, não sei o quê. E cozinha não é isso. Então, começou a se vender essa ideia, porque o reality show foi trazendo isso, porque ele queria ibope. As pessoas queriam comprar, eles vão entregar o que as pessoas estão querendo comprar. Óbvio que a gente tem um pouco disso, e principalmente aconteceu aqui no Brasil, quando veio chefe no início de outros países que não falavam bem português, e aí ficava aquela discussão de que eu não tô entendendo, as pessoas se irritavam. Mas nenhuma outra profissão você consegue tirar nada de bom de alguém xingando e menosprezando aquela pessoa. Na cozinha não vai ser diferente. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que esse profissional ele tá nesse ambiente que não é dos mais tranquilos, digamos assim, para poder se trabalhar. E a empresa vai ter que buscar formatos de como cuidar desse profissional que está dentro desse ambiente e fazer com que ele tenha mais... não seria paz, talvez a palavra, mas mais tranquilidade no seu dia a dia, que o ambiente fique mais suave, que a gente tenha os processos bem organizados, para que na hora de realmente entregar, eles não entrem em desespero. Porque a pré-organização é o que faz com que a hora de entregar para o cliente, porque a cozinha começa a trabalhar muito antes, né? Sim. A cozinha está produzindo muito antes do cliente chegar. Então, se essa produção funcionou, quando o cliente chegou, corre um pouco mais tranquilamente. E isso é uma das buscas que a empresa tem que fazer. Legal. Agora eu quero falar com o consultor. Como se faz para garantir o capital de giro e o fluxo de caixa para manter os negócios em funcionamento? Bom, talvez uma das principais dicas é já comece com um bom fluxo de caixa. Porque muitas vezes a pessoa monta o negócio e ela gasta todo o dinheiro fazendo salão, ela gasta todo o dinheiro fazendo marketing, ela gasta todo o dinheiro para comprar no máximo o estoque de insumos e ela abre rezando para que naquele primeiro dia entre todo mundo e jete dinheiro na empresa para ela poder continuar no dia seguinte. E se não entra? E se não entra, a gente começa a ter um problema. Então, a primeira coisa para a gente ter um bom início de uma empresa é, quando fizer o projeto dela, pensar nessa parte. E por incrível que pareça, talvez é a parte que é mais deixada de lado. Quanto é que custa para montar um negócio assim, assim, assim? A X. A pessoa separa aquele X. Só que ela não inclui esse... E se não der movimento na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros 6 meses? Isso tem que estar planejado. Então já começa aí, para a empresa já nascer direito. E depois, para que ela continue funcionando nesse processo de ter um bom giro dentro da empresa, até porque ela vai ter aquela oscilação de preços que a gente estava falando de insumos, e não necessariamente eu posso estar trocando cardápio todo dia. Sim. Então, se eu estou tendo essa oscilação, eu tenho que ter uma forma de, por um tempo, segurar isso e acompanhar se o mercado vai ter uma volta ou não, se eu vou ter que mexer no meu preço ou não, e para isso eu tenho que ter um giro de caixa. Então, as boas compras e um bom acompanhamento dos seus custos. A gente escuta, acho que já ficou famoso também a ficha técnica, né? Hoje o pessoal fala muito de CMV e ficha técnica. Só que o que eu vejo as pessoas fazendo é a ficha técnica. O que é? A ficha técnica é aquilo que vai dizer quanto custa aquele teu prato. O prato. O prato. Quanto foi de arroz, quanto foi de feijão, quanto foi de carne. Isso tudo a gente aprende na escola. Legal. Só que se o preço oscila, o preço do prato oscila. E eu tenho que acompanhar. Então o que tu mais vê as pessoas fazendo é faz uma ficha técnica e já passou 1 ano, 2. E ela nunca mais mexeu na ficha técnica dela. Então, quando eu construo uma ficha técnica, eu tenho que ter a parte onde eu coloco os insumos tendo alteração de custos o tempo inteiro. Porque o meu produto está mudando o custo dele. Aí eu tenho que trocar. E aí eu tenho que acompanhar. Esse prato antes me custava R$10, agora ele me custa 18. Eu vou segurar? Compensa. Eu vou fazer um aumento? Então, se não dá... Porque a gastronomia ela tem sempre um prazo, né? Em torno de 1 mês. Tu comprou agora, tu vai pagar mês que vem. Tá. Se tu não tá controlando, tu só vai descobrir mês que vem que tu estourou demais
e tu acabou com o teu giro de caixa porque tu não tá vendo o quanto que tu tá pagando mais agora para poder comprar a mesma coisa que tu comprava antes. Se juntar isso com um fluxo menor de clientes, porque você está numa região que por algum motivo naquela época do ano diminui, as férias de uma universidade, você pode ter sérios problemas. Então, para você poder fazer uma boa gestão disso, você tem que ter esse controle. E aí, voltando no que a gente falou lá no início da preocupação de eu tudo, né? Sim. Isso se torna bem difícil quando você está começando, porque é tu que controla tudo isso. Cabeça cheia para comprar tudo e depois ir para a cozinha ainda para poder preparar os pratos. Eu vou ter uma ficha técnica, que é a ficha técnica de produção, que ela me diz o que vai naquele prato. Para que qualquer pessoa, entre aspas, consiga produzir o prato baseado naquilo. Tá. Mas eu tenho que ter uma ficha técnica de custos, para poder saber quanto me custa aquele prato. prato. E eu tenho que acompanhá-la. Não basta fazer uma vez e sonhar. E deixa lá esquecer. Aí pode ser através de sistema. Hoje em dia a gente tem sistemas que aí a tecnologia eu acho que ajuda muito. Onde eu faço a compra e automaticamente eu subo a nota daquela compra e ele me diz, olha, agora esse teu prato que custava tanto, agora custa tanto, porque você comprou esse insumo por esse preço. Olha, automaticamente. Agora, se é tu fazendo no caderninho, tu vai ter que ter o tempo de sentar e fazer no caderninho. E não que não dá certo, mas você realmente tem que parar para fazer isso e não ficar com aquele... É que não dá, tem que dar. Porque ali na frente tu pode ter um problema muito maior. Mas é porque eu tenho que abrir hoje. Mas daí tu pode abrir hoje e fechar amanhã. Sim. E não abrir mais. Então tu precisa realmente fazer esse acompanhamento para ter esse fluxo saudável financeiro da tua empresa. Bacana. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver contigo uma curiosidade. A gente estava conversando aqui antes, que a gente sempre bate um papo antes. Tu falou que é muito legal a pessoa saber a diferença do valor e do preço. Pronto. Isso vai ser muito importante para o dono, quando ele está montando seu negócio. E também isso vai ser muito importante no treinamento da tua equipe de salão. Que é a pessoa, ou quem monta a tua plataforma de venda online, caso você não tenha salão. Porque uma coisa é o preço. É o quanto está custando aquele produto financeiramente falando. Eu botei lá que ele custa R$10. Esse é o preço dele. Tá, de custo. Depois eu tenho o preço de venda. Pode ser até o preço de venda, tá? Mas ele é o preço, é o valor em dinheiro que vão te entregar por aquele produto. Tá. E o valor, né, ou seja, o que não é o valor financeiro, é quanto vale para aquela pessoa aquela comida. Vou dar um exemplo que vai ficar fácil de entender. Quando eu estou fazendo a precificação de um cardápio, eu sei que as pessoas entendem que filé mignon é caro, polvo é caro, camarão é caro. E quando eu calculo uma ficha técnica, às vezes ela me diz assim, esse prato de polvo você poderia vender por 70. Esse é o preço dele. Seria um bom preço, estaria dentro de um CMV, que é um custo médio bom. Mas eu sei que eu posso vender ele por 120. Porque as pessoas entendem que ele tem o valor. Então, ou seja, ele tem o famoso valor agregado. Isso as pessoas como entendem... se fosse uma experiência, é como se fosse eu sei que isso aqui custa mais e traz algo de diferente. Algum benefício. Entendi. Tá? Então, eu consigo trabalhar que aquele prato, ele já tinha uma margem boa naquele preço, mas eu botei ele um pouco mais alto porque as pessoas entendem que ele vale aquele mais alto. Entendi. E isso vai ser importante porque lá atrás, talvez, uma salada, eu não posso botar R$60, porque as pessoas não vão pagar. Tem gente que bota. Também tem, tá? Mas vai ser muito mais difícil de eu vender se eu botar R$60. Então eu vou estar, talvez, perdendo na salada o que eu tô... E aí eu compenso um no outro. Então vai ter essa diferença de, quando eu tô montando um cardápio, pensar no preço e pensar no valor que as pessoas dão para aquilo. Entendi. E aí também a mesma coisa quando o garçom tá fazendo atendimento. Então eu uso muito o exemplo do smartphone. Tem a marca de smartphone, que é a mais cobiçada, que muitas pessoas gostam, etc, etc. E por vários motivos, tem a pessoa que compra aquele smartphone porque ele acredita que a tecnologia dele, em segurança, para ele, vale o preço, apesar de ter um preço caro. E ter uma foto ruim, mas eu quero levar pelo... Isso, é porque, assim, ele tem um preço alto. Sim. Mas para mim ele vale... esse valor. Porque ele tá me trazendo uma segurança. Entendi. Para outra pessoa ele tem um preço alto, mas ele vale porque ele traz um status. Para outra pessoa ele tem um preço alto, mas ele vale porque ele quer fazer parte do clubinho e todo mundo do clubinho dele tem. Então, ou seja, cada pessoa entende que ele tem um preço alto, mas tem um valor para aquela pessoa que compensa pagar aquele valor. Entendi. Olha que interessante isso. Vamos falar agora sobre algo muito, muito importante que a gente vê antes da gente finalizar, né? Redes sociais.
né? Redes sociais de restaurante, aí às vezes você abre e só tem comida, o prato da comida, o cardápio. Rararara. É certo. Não, é cansativo. É cansativo Como e é que a gente usa, então, a rede social para atrair um novo cliente? pessoas. Pessoas compram pessoas. Eu costumo brincar a famosa fila de balada. Balada acho que já tá até meio antigo, mas, né? Mas é da nossa época. Pronto. As casas noturnas, vamos dizer Aham. assim. Quantas vezes a gente ficava numa fila e quando entrava não tinha ninguém lá dentro? Por quê? Porque ele tá fazendo pessoas trazer pessoas. Eu passei na frente, eu vi que tem uma Pô, fila. tem Opa, fila. esse lugar é bom. Sim. Tem um monte de gente esperando aqui porque é bom. E aí, quando chega lá dentro. Mas isso não funciona para o restaurante. Não. Fazer fila de propósito, pelo amor. Não. Já tem quem pense que funciona, Ah. mas na minha visão você tá estragando muito a experiência do cliente. Porque daí ele começa a se irritar, Tu tá porque com ele fome, tu tá na fila. Exatamente. Então, Entendi. funciona, mas Tá. talvez não seja a melhor estratégia, Uhum. tá? Desculpa, me perdi. Rede social, para promover social. o negócio. Então, funciona, mas a gente tem que trazer pessoas. Então, eu vou trazer pessoas felizes consumindo aquele produto, eu vou trazer pessoas naquele ambiente, eu vou trazer pessoas produzindo aquele produto. Então, quando eu levo as pessoas para dentro da minha rede social, eu tenho um espaço kids onde as crianças se divertem aqui, eu trago a mãe, eu trago a família, eu trago todo mundo. Eu humanizo a minha rede. Exatamente. Porque produto é um cardápio. Eu não vou querer um cardápio online, né? Já existe até agora a briga Sim. com o cardápio online, que as pessoas não aguentam mais Ai, ver gente, não. o cardápio online. Mas, então, quando eu trabalho na mídia social, pessoas, eu tô comprando não só o produto, eu tô comprando o benefício daquele produto. Eu costumo dizer que é a propaganda de margarina. Uhum. A propaganda de margarina nunca vendeu Não mostra margarina. a margarina. Ela vende a família feliz. Exato. Então a rede social é a propaganda de mesma margarina. coisa. Você tem que vender que as pessoas ficam felizes Estando no lá. seu estabelecimento, com o seu produto. E de novo, como a gente falou antes lá do hambúrguer, entregar. Tá. Não adianta a tua rede social dizer que o mundo é encantado e a pessoa chegar lá e não ser tão encantada assim. Uhum. Claro, a gente sabe que acontecem problemas. A casa lota, você teve um desfalque de equipe. N problemas podem acontecer. Mas na média, você tem que conseguir entregar aquilo que você está prometendo lá E a na pessoa rede que social. viu na rede social, quando chegar, ela vai reconhecer. Ela tem que entender que aquilo que ela viu ali, que você lá, vendeu, existe. realmente existe. Exatamente. Entendi. Para atrair novos clientes, além das redes sociais, existe algum tipo de estratégia? Eu acho que tentar fazer algo diferente é sempre bom, né? Você tentar trazer alguma coisa do dia a dia das pessoas. Então, todos nós já chegamos um dia em casa com fome e fizemos um pedido de algo online. Uhum. E você meio que, quando leva as pessoas e coisa e tal, fazer essa historinha para a pessoa, ela se identifica com aquilo. Tá. Então, quando ela começa a ter, na experiência dela com a tua empresa, uma identificação com como as pessoas compram e por que elas compram de ti, é muito mais fácil que ela faça essa compra, né? Que ela queira ter essa compra. Hoje acaba que a ferramenta digital é a mais utilizada. Ainda existem outros modelos que a gente busca também, mas ele acaba sendo menos usual, né? Ele acaba utilizando mais. E dentro da ferramenta digital, aí o que eu diria é o seguinte, também tomar cuidado quando a gente vai fazer alguma coisa que está todo mundo fazendo. Então, se eu vou trazer alguém para divulgar meu estabelecimento, que vende caneca, mas essa pessoa andou avaliando as últimas 20 empresas que vendem caneca e disse que todas têm a menor caneca da cidade, começa a ficar meio sem lógica de aquilo ter uma veracidade, né? Então eu tenho que me preocupar realmente em quando estou vendendo, seja online ou não, tá vendendo aquilo que eu estou entregando. Então, fazer algum diferencial que as pessoas se aproximem, uma ação diferente, botar uma pessoa com uma roupa, fazer um mascote, várias coisas nesse sentido. Hoje tem muito a restauração indo pro temático também. Então a gente tem a restauração com os bichinhos, com os heróis, com as fadas. Então tem muito essa parte da temática também, que de novo, é a experiência que está vendendo junto com o alimento. Boa. É um marketing que não é digital, mas que funciona. Agora eu vou entrar numa pergunta que é meio que uma máxima e eu quero ver contigo se é verdade ou não. O cliente tem sempre razão? Depende. Seria uma boa resposta, talvez? Depende em alguns sentidos, tá? É óbvio que o dono de um estabelecimento, ele sempre vai buscar deixar aquele cliente satisfeito.
Mas ele deve ter uma visão sobre o negócio dele e um entendimento sobre o que aquele cliente, como que aquele cliente se incomodou. Acho que é a primeira questão. Você entendeu o que gerou aquele incômodo nele. Uhum. E aí, depois que você entendeu qual foi o incômodo dele, tentar achar uma solução para que aquele cliente saia satisfeito sem alterar os seus valores. Tá. Nem o seu, nem da sua equipe. Entendi. Porque você deve prezar pelos funcionários que estão com você também. Claro. Então, tem certos momentos em que o cliente ele pode ter razão para ele, mas talvez aquela razão dele não fecha com o seu estabelecimento, com os valores que você está vendendo todo dia. Uhum. E aí você vai fazer diferente daquilo só para não correr o risco. Então, Você, no caso, compra briga para a sua equipe. eu não vou chamar de Não é comprar briga. É um jeito, assim... Sim, mas assim, se for, mesma coisa, se for... Conheço meu filho, alguma coisa. Alguém diz que ele fez alguma coisa. Eu conheço meu filho, eu sei que ele não fez. Então eu vou ficar do lado que você acha que você já conhece. Sim. Tá gerando um certo incômodo, alguma coisa, a primeira coisa é tira aquela pessoa daquele incômodo, tanto para o cliente quanto para ele, como profissional, tá gerando aquele incômodo. A coisa persistiu. Não, então peraí, então tá indo para um outro caminho, né? A gente tá gerando um incômodo em toda a equipe, os clientes ao redor. Sim, então, uma situação. Aí realmente eu tenho que fazer... Já aconteceu alguma coisa contigo? Graças a Deus, não. Tá. Dá para dizer que teve algumas coisas de importuno. Porque às vezes a gente vê que às vezes parece que tem cliente que parece que vai mesmo pra ser o agente do caos, né? Às vezes acontece, tá? Eu costumo dizer o seguinte, a gente nunca sabe quem tá passando pela porta e quais são os problemas daquela pessoa. Exato. Às vezes a pessoa brigou no carro antes de entrar. Acontece muito do cliente acabar não sendo tão simpático, sendo um pouco mais grosseiro e no final da noite pedir desculpa. Até por causa da comida. Tô brabo, agora me acalmei. Exato. E é verdade, tá? Na maioria das pessoas. Isso realmente acontece. Mas eu acho que a importunação, principalmente dos outros clientes e dos funcionários, talvez é uma coisa que de vez em quando, né? De vez em quando acontece de alguma forma e a gente tenta fazer o melhor possível para que todos saiam mais tranquilos e não tão incomodados com a situação, podemos colocar assim. Legal. Bem, para a gente finalizar, eu vi aqui, o assunto foi muito bom, foi muito bacana, assim, vamos aproveitar toda essa tua expertise em ser professor, ser consultor e ser empresário. Pelo que a gente conversou aqui, quem decide fazer um curso de gastronomia não vai lá só para aprender o melhor corte, o melhor tempero. Além de cozinhar, tem muito mais, né? Queria que tu falasse um pouco para quem está nos vendo, nos ouvindo, que tem esse desejo. Eu tenho o desejo de fazer gastronomia. Por que fazer um curso de gastronomia no Senac? O que essa pessoa vai aprender? O que vai trazer de maravilhoso para ela poder entrar no mercado? Perfeito. Bom, eu acho que a primeira coisa é o entendimento de que a gastronomia não é só cozinhar. Então essa é a primeira etapa. É óbvio que o aluno que vai fazer um curso de gastronomia, e aí tem tipos de curso, eu tenho um curso prático, eu tenho um curso mais teórico, eu tenho um curso tecnólogo, eu tenho um curso técnico, né? Então eu tenho vários tipos de estudos que a pessoa pode buscar dentro da gastronomia. Mas o próprio Senac vem fazendo uma diferenciação entre o técnico e o cozinheiro dele. Por quê? Porque ele tem um que é mais especialista na cozinha, mais especialista na receita, mais especialista no preparo, e o outro que é mais especialista na gestão. Ele vai pegar toda a parte, por ser um curso mais completo, por exemplo, tem um pouco mais de tempo, ele vai pegar toda a parte de produção, até porque para depois demandar ele tem que entender como é feito. Exatamente. Mas ele também vai pegar toda essa parte de gestão, como compra, como estoca, como cuida de todo esse processo, como contrata, como se monta um cardápio, quais são os custos desse cardápio, qual o marketing para poder vender esse produto depois, né? Então tudo isso se estuda em gastronomia. E o salão, que a gente não pode esquecer, porque quando a gente fala de gastronomia, a gente fala da comida, mas a comida ela acontece na cozinha, mas depende do salão. Mas tem que comer em algum lugar, né? Depende do salão. E como a gente já comentou não só do atendimento, um depende do outro. Né? Se eu tiver uma ótima comida, mas o atendente que pegar aquilo, pegar de qualquer jeito, então o chefe tava lá botando com a pinça e sacudindo o negócio, chega lá, parece que desmontou tudo. Então, e vice-versa. Se ele não tirar um bom pedido ou não souber vender, vai vender sempre a mesma coisa dentro da cozinha. Então, a gente tem que entender que o estudo de gastronomia ele não envolve só cozinhar. Ele envolve todos os processos da área da alimentação de um restaurante, uma padaria, uma confeitaria, uma lanchonete, né? Não a parte industrial, mas a parte de produção de um modo geral de comércio. A gastronomia vai trazer
todos esses conhecimentos. E as Legal. pessoas devem buscar isso. A valorização do que é local, a sustentabilidade é outra coisa que está muito em alta na gastronomia e que deve ser levada em conta. E que eu tenho que pesar lá no início, na primeira pergunta, de o que é importante quando eu vou abrir. É qual desses eu estou colocando no meu negócio. Né? Legal. Qual desses pilares eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar sustentabilidade, eu vou trabalhar um cardápio sazonal, eu vou trabalhar um cardápio estritamente comercial. Eu costumo brincar que a gente tem o famoso bolo batumado e o bolo cru. Brownie petit gâteau. Brownie nada mais é do que um bolo batumado. bolo batumado. E petit gâteau é um bolo cru. Tá? E sagu não é bom. Ambrosia é aquela sobremesa que tá no Pirex ali que a gente dá de graça. Mas ela é nossa. E a gente não valoriza. A gente valoriza o que vem de fora. Então eu posso pensar talvez em pegar um petit gâteau e botar uma geleia de pitanga. Ai, que delícia. E não de frutas vermelhas. Porque a gente tem frio, mas vamos pegar uma acerola, uma coisa, sabe? Pensei na acerola! Vamos fazer alguma coisa mais nossa. Daniel, mas daí tu tá misturando. Tá, eu tô tentando fazer os dois. Eu tô pegando um comercial e eu tô pegando um local e eu tô tentando E às mostrar vezes pras esse é o seu pessoas diferencial. que a gente pode fazer algo diferente. A gente não precisa vender só... Eu entendo o empresário que bota o petit gâteau com a bola de sorvete. Tem. Vai no meu restaurante, tem. Por quê? Porque eu sei que vende. Então Sim. é comercial. Mas eu também entendo essa busca por algo diferenciado para valorizar o que é local e o que é teu, né? E fora do Brasil isso é feito muito bem. Os vinhos de origem, os produtos de origem, a Itália faz isso perfeitamente com o queijo é daqui, o presunto é de Parma, o parmegiano reggiano também, então, ou seja, ele tem o tomate específico, o azeite específico daquela região, que legal. só vai ter aquele sabor porque é feito lá. Olha lá. Daniel, olha, vou entrar na redundância do assunto delicioso. Foi um assunto delicioso. Muito obrigada por compartilhar as suas experiências. Obrigada, Obrigado. obrigada. Você já sabe, então, gosta de gastronomia, quer entrar nessa área, independente se você quer ficar na cozinha, se você quer fazer gestão, procura o Senac. Tem os cursos ali, Daniel é professor, né? Sim. Tem uma aula, imagina ter uma aula com o Chomi. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fica por aqui com mais um episódio do Fora da Sala. Para você que quer rever esse episódio, quer encaminhar para alguém, já vou te passar aqui onde nós estamos, gente. O Senac SC tá no YouTube, no Instagram, no Facebook, no X, né, no antigo Twitter, no Pinterest, no LinkedIn. É só procurar por Senac Santa Catarina, tudo junto. Obrigada de novo. A gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.